Muito bem, queridos irmãos, como nós falamos, capítulo bem interessante, né? É uma passagem do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas será que quem não é misericordioso nunca vai receber misericórdia? Vamos já parar e dar uma analisada rápida aqui? Vai, que é Deus, né? Nós é que não somos bons, mas Deus é bom. É Pai, é o Pai. Esse Pai acompanha não só este universo. Aliás, como nós somos pequenos diante do universo, né? E Deus cuida do universo. Agora, os cientistas da NASA, os maiores gênios da astronomia, eles estão chegando a uma conclusão: não pode existir só um universo. Vocês já pensaram quão perturbador é isso? Existem mais de um universo, porque a única forma de justificar a ausência de matéria nesse imenso vácuo que existe no espaço é a existência de outros universos. Essa é a conclusão. Então, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é Deus deste universo. É o Criador deste universo. Mas nem vamos entrar nesse assunto, porque à noite hoje ia ter que trazer um café bem quentinho aqui para a gente continuar. Mas isso é para dar uma dimensão da nossa pequenez. Mas Deus cuida do macro universo todo, como do micro, com a mesma perfeição e amor. Então, Ele é um Deus bom, misericordioso. Então, Ele nos dá muitas oportunidades, mesmo quando não somos misericordiosos. Vou dar um exemplo para você. Aliás, teriam milhares de exemplos. A reencarnação é a misericórdia de Deus. A pessoa não consegue alcançar o sucesso da sua redenção naquela existência em que ele não foi misericordioso, em que ele cometeu um crime aos olhos de Deus, que muitas vezes há crimes que não são crimes aos olhos dos homens, que as leis materiais do homem imperfeitas camuflam, escondem, absolvem, são compradas, são trocadas, são vendidas. As leis dos homens são frágeis, mas são as leis que nós temos neste mundo. Mas as leis de Deus, elas são imutáveis. Então, muitas pessoas deixam o planeta Terra sem ter quitado sua dívida com Deus. Mas Deus é tão misericordioso que proporciona o retorno para o reparo das suas dívidas, das dívidas desses irmãos. E o processo reencarnatório é a única forma de explicar tantos fenômenos que nós encontramos no nosso planeta, que são completamente impossíveis de justificativa sem o processo reencarnatório. O primeiro exemplo são as crianças que nascem já com N fatores de limitações, vários, desde, por exemplo, da microencefalia, que já nascem com problemas graves vasculares, endócrinos no seu organismo, já nascem com essa enorme desvantagem, como eles não tiveram chance nenhuma de cometer um crime aos olhos de Deus. E como que Deus permite isso? São os nossos irmãos retornando das suas lutas pregressas. O nosso irmão Divaldo foi visitar o campo de concentração de Auschwitz.
daquele lugar que matou 2 milhões de judeus, 1,5 milhão de judeus a 2 milhões, em câmaras de gases, de formas cada vez assim, horrendas, que nós não precisamos entrar em detalhes. E quando ele estava lá em Auschwitz, impressionado com aquilo, porque como médium que ele era sensitivo, ele sentiu a presença do ambiente, ainda viu pessoas ainda ali, presas naquele cenário, que não conseguiram se libertar. Então ele estava ali mastigando, como ele diz, digerindo tudo que ele via. De cabelo, por exemplo, né? Ele contando, as pessoas têm ali acumulados, eles usavam para fazer cobertores para os soldados 7 toneladas de cabelo dos judeus que foram mortos lá. Juntou 7 toneladas de cabelo. Isso aconteceu agora, nós estamos falando de 50 anos, 50, 60 anos atrás, 70. Está pertinho aqui. E aí nisso chega uma escola, guiada por uma professora, e crianças com vários tipos de problemas, crianças de 5 a 10 anos, umas cegas, outras surdas, outras com deformações do corpo estampadas, pessoas com paralisia cerebral, com o fenômeno da paralisia cerebral. E a professora apontando para as crianças verem o ambiente, e o Divaldo entrou em parafuso. Então, perguntou para a professora, porque ele não falava, obviamente, a linguagem, e o tradutor conversou por ele, mas perguntou para a professora, o que elas estão aprendendo com isso aqui? Qual o sentido delas estarem vendo isso? A professora falou, elas têm que ver. Então, a professora não conseguiu nem dizer por que as crianças estavam ali. A única coisa que ela disse, elas precisam ver isso aqui. E o Divaldo, ainda muito inconformado, aparece Joana de Ângeles. Isso foi recente agora, no final do século passado. Apareceu Joana de Ângeles e falou para ele, Divaldo, não se impressione. As crianças que estão aqui são o retorno dos soldados que cometeram os crimes nesse campo de concentração. É a misericórdia de Deus. A mente não está registrando, mas a alma está registrando. E eles, sem que eles queiram, estão sendo obrigados a ver a razão pela qual elas estão desse jeito. Misericórdia de Deus. O espírito de Camilo Chaves, ele foi o presidente da Federação Espírita Mineira. Escritor, um homem político, um empresário, um homem de poliglota, uma pessoa fora do comum, na intelectualidade. Ele desencarnou, né, na década de 90. E ele estava escrevendo um livro, né, chamado Semíramis, um livro sobre inspiração que narra uma das reencarnações dele. Ele foi o rei Nabucodonosor II, conforme o Divaldo revelou na visita na Federação Espírita Brasileira, alguns anos atrás. Ele foi visitar a Federação e aí ele narrou esse caso do Camilo Chaves. Ele foi a reencarnação do Nabucodonosor e ele contou que o Camilo Chaves desencarnou no dia em que ele lançou o livro Semíramis, que fala sobre a rainha assíria que construiu os jardins suspensos da Babilônia. Essa vida dos dois se deu aí há uns 600, 700 anos antes de Cristo. Ele foi o rei da Babilônia, ele fez muita atrocidade. E ele contando para o Divaldo, que depois que ele desencarnou, ele apareceu para o Divaldo para bater um papo com o Divaldo, pedindo ajuda para o Divaldo. Que quando ele desencarnou, ele foi muito bem recebido no plano espiritual, porque ele fez uma obra muito grande, muito bonita como presidente da federação, ajudou muito na divulgação espírita, na
de uma forma realmente valorosa. Mas ao chegar no plano espiritual, ele não estava bem. Vejam, hein? Ele não estava se sentindo bem. Começou a ouvir barulhos de pessoas pedindo ajuda, grunhidos. Ele falou, meu Deus, mas eu, né? Doutor Bezerra de Menezes, me ajude, eu fiz tanto na terra e eu estou aqui em volta com esse burburinho, eu não sei de onde vem esse clamor. E o doutor Bezerra de Menezes falou, meu irmão, aí contou, quando você foi Nabucodonosor, você cometeu muitos crimes. Ao longo desses séculos e nessa sua existência na doutrina espírita, você conseguiu reencontrar-se com muitos irmãos, mas há muitos que ainda estão clamando por justiça. As pessoas na época, né, os prisioneiros do Nabucodonosor, quando ele aprendia num local, fazer os prisioneiros, ele tinha o hábito de cegá-los. E assim, o processo de cegar estava ficando demorado, porque tinha que furar um olho e depois furar o outro olho. Então ele desenvolveu um artefato que era o bidente, ele furava os 2 olhos de uma vez dos seus inimigos. Isso foi o Nabucodonosor. Então, ele foi falar para o Divaldo, né, porque o doutor Bezerra de Menezes falou assim, olha, você fez muitos amigos na Terra. Muitos amigos na Terra. Só tem uma forma desses irmãos serem encaminhados e adquirirem uma certa paz. É você ser o patrono da reencarnação deles aqui na Terra. Então, converse com eles. Converse com seus amigos para pedir, né, para poder ampará-los e recebê-los, que eles vão reencarnar necessitados. E aí ele foi falar com o Divaldo. Divaldo, dá para você receber uns babilônios aqui na mansão do caminho? O Divaldo falou, por favor, meu irmão, é agora mesmo. Aí depois foi falar com o Chico. O Chico falou, não, nós vamos conversar com os nossos irmãos. E eis que, algum tempo depois, na mansão do caminho começou a chegar aquelas crianças abandonadas, patrocinadas pelo Camilo Chaves, que ele falou assim, Divaldo, você pediu, estão aqui. E todas elas com algumas dificuldades. E o Divaldo as recebeu e as amparou. Processo de extrema misericórdia de Deus. Então, Deus não... os que são misericordiosos, porque vão alcançar a misericórdia. Sim, é o grau da velocidade da misericórdia, né? Pode ser que uns demorem mais e outros menos, mas se a gente quer que sejamos rapidamente amparados pela misericórdia de Deus e que estarmos nessa existência, a gente tem que fazer como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele não cometeu um crime hediondo, perdão. Ele apedrejou Estevão, aquele grande expoente cristão da Casa do Caminho, que conta lá no Atos dos Apóstolos, homem que ele foi recebido por Pedro na Casa do Caminho e rapidamente se tornou um pregador. O homem curava como Jesus curava, surdos, cegos, paralíticos, ele estendia a mão, curava. Tinha esse poder que foi dado por Jesus a ele. E ele foi perseguido pelo doutor da lei, quando Paulo de Tarso era o doutor da lei, foi perseguido por ele. E ele foi apedrejado em praça pública. Em seguida, Jesus apareceu para Saulo. Vocês lembram dessa passagem? Está no livro Paulo e Estevão. Peguem esse livro, leiam. São 600 páginas. Mas não tem problema. Não dá para desencarnar nessa vida sem ter lido Paulo e Estevão. Ele conta histórias do cristianismo primitivo reais. Estudo do Evangelho. Então nós temos que fazer como Paulo de Tarso. Quando Jesus apareceu para Paulo, Jesus disse assim, Paulo, por que tu me persegues? Não conseguia falar nada.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele não veio para aquilo. Ele tinha essa gana de defender as tradições hebraicas, mas com um zelo de pureza, não com o zelo da maldade que muitos fariseus tinham, que eles coavam, como dizia Jesus, o líquido para não beber um mosquito, mas, na verdade, com toda a disfarçatez deles, eles engoliam um camelo. Como Jesus dizia, a hipocrisia deles era muito grande. Mas Paulo não. Jesus foi buscar o Saulo de Tarso no deserto, apareceu para ele na sua pujança espiritual, tanto que ele ficou cego quando viu Jesus. Depois ele recobrou a visão dele lá em Damasco, né, procurado por Ananias. Ele teve que fazer uma transformação espiritual tão grande na existência dele, que naquela mesma existência ele quitou todos os crimes que ele cometeu, e não foram poucos. Por fim, ele desencarnou decapitado a mando de Nero. E no livro Paulo Estevão, a narrativa dessa passagem é emocionante. O soldado não queria dar o golpe, sabia que ali estava um homem de Deus, sabia que ali estava um homem puro de coração, um homem que não tinha nada, a exemplo de Jesus, a se declarar contra ele. E a mão dele estava tremendo e o soldado não conseguia desferir o golpe sob as ordens de Nero. E Paulo disse: soldado, obedeça, não trema. Se você não cumprir, é você quem vai morrer. Eu vou para os braços de Jesus e vou orar por você, que vai ter que retornar para Nero. Mas cumpra o teu dever. E o soldado, quebrando aquele magnetismo que ele estava preso, desferiu o golpe. E com isso ele quitou. Então, nós, queridos irmãos, temos a chance de quitar nessa vida os nossos crimes que cometemos aos olhos de Deus. Que muito do que os homens não veem aqui na terra não passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que confiar nele. Porque a justiça dele é perfeita. Não é inacabada. A justiça de Deus, ela é perfeita. Não importa se demora 100, 200, 300 anos, não tem problema nenhum. Mas, sim, Jesus declarou: bem-aventurados os misericordiosos, porque imediatamente alcançarão misericórdia. Quando nós acharmos que é impossível isso, lembremos dos 2 criminosos que foram crucificados com Jesus. Um deles se arrependeu na cruz. Ele era um criminoso, nós já falamos sobre isso. E há uma passagem no livro Boa Nova, queridos irmãos. Leiam. Leiam e peguem um lençol, não um lenço para enxugar as lágrimas. O bom ladrão. É uma passagem que nós deveríamos ler. Porque ele olhou para Jesus e disse: o outro ladrão estava reclamando, o outro criminoso estava reclamando, estava vociferando, e ele falou: cala a tua boca. Esse homem não cometeu nenhum crime, está aqui. Nós somos criminosos, estamos aqui justamente. Mas ele não. Deixa ele. Virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu chegares no paraíso. Olha o pedido que ele fez. Ele não pediu para Jesus: perdoe, me cure, me salve. Não. Só disse: só te lembra de mim. Ele reconheceu a dívida dele. Mas aquilo foi tão intenso, aquilo foi tão honesto, aquilo foi tão puro,
que Jesus perdoou ele na hora. Em verdade eu vos digo, hoje mesmo, tu vai me encontrar no paraíso. É um alento para nós, que ainda estamos a braço com inúmeras dívidas contra os nossos irmãos aqui na terra. Um verdadeiro alento. Um presente de Deus. A misericórdia tem esse dom de salvar as nossas vidas. Quando Jesus curava cegos, leprosos, paralíticos, era um perdão imediato, porque ali pessoas que cometeram crimes em vidas passadas. E quando Jesus curava, ele dizia, os teus pecados foram perdoados. Tanto que quando ele teve com o paralítico de Cafarnaum, ele falou para o paralítico, perdoados são os teus pecados. Que não eram poucos, porque ele nasceu paralítico. Já nasceu com a paralisia. Há 38 anos aquele homem estava daquele jeito. E até que os fariseus ficaram incomodados. Com quem é você para perdoar? Jesus disse, o que é mais fácil? Dizer, perdoa os teus pecados ou levanta-te e anda? Vocês querem ouvir diferente? Toma a tua cama, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Ele levantou e andou. Um perdão imediato. Então Jesus, quando curava, ele estava perdoando os pecados. Todos os dias, quando esse sol nasce, nós ganhamos uma oportunidade única de receber o perdão de Deus. Não vamos desperdiçar. Está aqui, reconciliar-se com os adversários, enquanto estamos a caminho com ele. Para que ele não vos entregue o juiz ao ministro da justiça, e você não seja entregue à prisão, de lá não saireis, e quando não houver despago, o último ceitil, foi o que Jesus disse. Aquela mulher que foi flagrada em adultério, que a passagem narrada, ia ser apedrejada, e que Jesus virou para aquela multidão e disse, atire a primeira pedra quem estivesse em pecado. No livro Pelos Caminhos de Jesus, a Amélia Rodrigues narra a continuidade da vida dessa mulher. Está lá, encontro de reparação. Eu vou mostrar aqui só a capa para vocês, né? Aqui para quem está aqui no... Encontro de reparação. Depois que a praça esvaziou, ela foi procurar Jesus e falou, e agora, o que eu faço da minha vida? As pessoas estão aqui me julgando, e Jesus deu inúmeros conselhos para ela, e só disse uma coisa, a paz, olha o que Jesus disse para ela, a paz só se adquire com o sentimento do dever cumprido. Isso aparece várias vezes, essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo. Sentimento do dever cumprido, nos dá tranquilidade de espírito. Está lá, várias passagens. Ele falou, vá, minha irmã, daqui para frente cumpra o dever. Não vamos nem narrar as razões pelas quais a levou àquele crime, que é detalhado na história que a Amélia Rodrigues conta. Mas a grande verdade é que, depois de muitos anos em Tiro, viu-se uma mulher, numa casa muito pobre, recebendo doentes, amparando, lavando feridas, dando um prato de sopa. Era ela. Aquela mulher que não encontrou paz na sociedade, porque as pessoas continuaram julgando ela, só Deus tinha dado uma nova chance. Ela fundou na sua casa um centro de amparo em Tiro. Um dia, chegou um homem coberto de úlceras. Ninguém queria ficar perto dele. As feridas comendo o organismo dele, ele em febre alta.
Trouxeram ele e ela recebeu, amparou. Limpou as feridas, deu um prato de sopa. E quando ele se recompôs um pouco, perguntou para ela: por que tu fazes isso? Ela falou: porque um dia um homem salvou minha vida. Ele falou: um homem? Quem foi? Jesus. Ele falou: Jesus, de Nazaré, aquele? Ele falou: ele salvou a tua vida, mas por muitos anos eu o odiei, porque ele salvou também a minha esposa da lapidação, e a mim, que não ganhei uma palavra, um entendimento de tudo aquilo, eu mergulhei na tristeza, no arrependimento, e eu nunca mais, embora tenha procurado por todos esses cantos do mundo para pedir perdão para ela, por tudo que eu cometi, que a induziu àquele desvio, eu vou morrer sem ganhar esse presente. E ela estava na frente dele. O encontro de reparação. A pergunta é: será que se ela não tivesse ali fazendo bem a caridade, ela não teria ganho a chance de se reencontrar ali novamente? E ter essa reconciliação naquela mesma existência? Como é que nós estamos na nossa vida? Como é que está a nossa convivência? Parentes, amigos, família, filhos, esposa, marido. Como que estão isso? Como é que nós estamos nesse contexto aqui no planeta hoje? Estou dedicados, irmãos, à lição da misericórdia que Jesus deixou para nós é o amor incondicional, o amor verdadeiro, em nome de Deus e de Jesus. Nem vou falar que muitas vezes, quando alguém vem nos pedir ajuda, Deus está encaminhando uma pessoa muito querida de uma outra encarnação, para que a gente ampare. Então, queridos irmãos, essa era a nossa lição dessa noite. Agradecemos aí a atenção de todos. Nós vamos agora fazer as nossas vibrações.